Boa tarde. Nesse exercício aqui, a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura que a gente pode usar com conjuntos. Então, assim, primeiro, ele diz que tem um conjunto A com esses elementos aqui. Se eu for representar o diagrama desse conjunto, se eu for listar os elementos, ó, tem o elemento 2, tem um elemento que é um conjunto com o 0 dentro, tem o elemento 0 e tem como elemento um outro conjunto que dentro dele tem o 0 e o 6. E aí, quando a gente for dizer que um objeto está em um conjunto, a gente tem que usar o símbolo pertence. Se a gente for dizer que um objeto não está em um conjunto, a gente vai usar o não pertence, que é o E cortado. E agora, na hora de comparar dois conjuntos, se os elementos de um primeiro conjunto eles estão em um segundo conjunto, aí a gente vai usar o símbolo contido. Então, assim, o primeiro conjunto está contido no segundo conjunto se todos os elementos do primeiro conjunto estiverem aqui no segundo conjunto. Vamos, então, agora analisar as afirmações para a gente poder praticar isso. Aqui a primeira afirmação, ele está dizendo que o 2 pertence ao A. O 2 realmente, ó, ele é um elemento do conjunto A. Então, o 2 pertence ao A. Eu poderia também dizer que um conjunto que tem apenas o elemento 2 está contido no conjunto A, porque todos os elementos do primeiro conjunto também são elementos do A. Só que ele não colocou isso aqui nas opções. Agora, a segunda afirmação. Ele está dizendo que um conjunto com o elemento 2 pertence ao A. Aí é bem simples. Você vê se está aqui na lista dos elementos do A. Tem um cara escrito assim? Não tem. Então é falso. Sempre que ele disser pertence, a coisa inteira é o objeto que tem que estar dentro do elemento A. Agora aqui, ele está dizendo que o conjunto com um 0 pertence ao A. Verdade, porque está aqui, ó. Se ele dissesse que o conjunto com 0 está contido no conjunto A, também seria verdade, porque o elemento 0, ele está aqui, ó. Então, aqui, um conjunto com o 0 pertence ao A, porque ele aparece aqui na lista de elementos, e também está contido no A, porque o elemento dele está aqui dentro, né? Não colocou, mas é interessante porque aqui podia escrever das duas formas. Agora ele vai dizer que o elemento 0 não pertence ao A. Isso é falso porque ele está aqui dentro, ó. Agora ele vai dizer que o conjunto com os elementos 2 e 0 pertence ao A. Para pertencer, tinha que estar aqui na lista. E não está. O que ele poderia ter dito para essa afirmação ser verdade é que o conjunto com elementos 2 e 0 está contido no conjunto A. Porque aí, realmente, os elementos 2 e 0 estão aqui, ó, também são elementos do conjunto A. Então, essa aqui é falsa. Agora, ele vai dizer que um conjunto envolvendo o elemento 0 e o elemento conjunto 0 pertence ao A. E isso é falso. Para escrever pertence, teria que estar escrito exatamente dessa forma, aqui dentro dos elementos do A. E aí, agora vamos então analisar se ele está contido, para a gente tentar transformar essa afirmação na verdade. Vamos ver se os elementos desse conjunto são elementos do A. O 0 é elemento do A, está aqui. E o conjunto com 0 também é elemento do A. Então, se ele escrevesse dessa forma, seria verdade. Mas dessa forma que ele escreveu, é falso. Esse objeto não pertence ao A. Vazio pertence ao A. Vazio é elemento de qualquer conjunto. Agora, 6 pertence ao A. Falso. O que pertence ao A é esse objeto aqui, ó.
O que pertence ao A é o conjunto que tem dentro o 0 e o 6. Agora, o 6 sozinho não é um objeto que está dentro do conjunto A, por isso é falso. Agora, o conjunto com 6 não pertence ao A. Verdade. Ele não aparece escrito dessa forma na lista dos elementos de A, então ele não pertence ao A. E agora, 0,6 pertence ao A. Bom, o conjunto com elementos 0 e 6, esse objeto, ele tá aqui, ó. Aparece igualzinho, o mesmo objeto, dentro do conjunto A. Então, esse objeto, ele é elemento de A. Isso é verdade. Então, assim, um conjunto, ele pode ser um elemento de um outro conjunto. Agora, vamos analisar se o 0,6, ele está contido em A. Bom, para ele estar contido em A, os dois elementos dele têm que ser elementos de A. Aí, pelo 0 é verdade, porque o 0 está aqui, ó. Agora, pelo 6, não seria verdade. O 6 não aparece como elemento de A. Então, o conjunto 0,6, ele não está contido no conjunto A. Não poderia escrever dessa forma, a não ser que eu escrevesse que não está contido. Então, quando você vai comparar dois conjuntos, você pode usar o contido, ou se for um conjunto que tem conjuntos dentro dele, como é o caso desse conjunto A, você pode sim comparar dois conjuntos usando o pertence. Mas aí isso pode ser verdadeiro, como o caso dessa afirmação, ou pode ser falsa, como o caso dessa aqui.